Olá, meus irmãos e irmãs, que a gloriosa graça e a bendita paz de Jesus Cristo sejam sobre suas vidas. Eu louvo a Deus pela alegria que tenho em poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. Vamos, portanto, refletir nas Escrituras Sagradas e aprender um pouco mais. Logo em seguida, vamos orar. Se ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho. Compartilhe também a mensagem do Evangelho. Você é um canal de bênçãos. Não se esqueça. Amados, em Mateus 5, versículo 2, diz assim o escritor: E abrindo a sua boca, os ensinava. Vamos parar por aqui. Irmãos, Jesus Cristo é considerado o maior influenciador da história da humanidade, e isso é inegável. O impacto que ele causou transcende culturas e épocas, a ponto de a cronologia mundial ser dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. E a virtude mais marcante de Jesus é a de mestre. O versículo que lemos é uma demonstração clara dessa característica de Jesus. É a partir daí que o Senhor Jesus faz o discurso mais famoso e importante da história da humanidade, o Sermão da Montanha. E, posto que somos sal da terra e luz do mundo, estamos incumbidos de prosseguir o ministério de ensino estabelecido pelo Mestre Jesus Cristo. Ora, irmãos, eu e você somos o ponto de equilíbrio como sal e o ponto de observação como luz. Gente, eu preciso enfatizar que, se alguém se diz do Senhor, mas não coloca em prática o propósito para o qual foi chamado, engana-se a si mesmo. A ordem do Senhor Jesus a cumprir, segundo o Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículos 19 e 20, é esta, diz assim: Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E aí ele continua dizendo assim: ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meu irmão e minha irmã, o que você está fazendo dos ensinamentos de Jesus? Eu te pergunto, a sua luz está brilhando como uma candeia, como referência a outros? E como sal, o seu testemunho dá sabor? Seu testemunho preserva o que Jesus ensinou? Jesus nos ordena explicitamente, nós, seus seguidores, sua igreja, a ensinarmos e fazermos discípulos em todo o mundo. E para que a igreja siga o exemplo de Jesus e cumpra sua ordem de fazer discípulos de todas as nações, a ênfase deve ser colocada na qualidade e autoridade dos ensinamentos cristãos. É isso mesmo. E aqui eu preciso fazer algumas considerações. Primeira delas, ensino fiel. É necessário que a igreja ensine os princípios do Evangelho de maneira fiel e autêntica, baseada na autoridade das Escrituras Sagradas. Isso, irmãos, logicamente, implica numa compreensão profunda da Bíblia e a capacidade de explicar e aplicar seus ensinamentos de forma clara. Gente, preste atenção, o que vou dizer aqui pode até parecer contraditório, até porque eu sou um pastor pentecostal, mas a teologia da prosperidade tem seu lado positivo, mas tem também seu lado negativo. E esse lado negativo tem afetado a vida de muitos cristãos, de muitos ministérios. Eu quero deixar bem claro que eu não sou contra a prosperidade à luz das Escrituras. No entanto, o que tenho visto é uma visão centrada no bem-estar material como evidência da bênção divina. E é exatamente aí que muitas pessoas são levadas a buscar a riqueza como um fim em si mesmo, ao invés de priorizar princípios espirituais e éticos. A igreja precisa entender que todo extremo tem seus riscos. É preciso, portanto, equilíbrio. Esse é o nosso maior desafio. O foco no bem-estar material
pode levar pessoas ao individualismo excessivo por sua preocupação com sua própria prosperidade, quando somos, na verdade, ensinados e encorajados por Jesus a cuidar das necessidades dos outros, de acordo com o princípio do amor ao próximo e serviço. Irmãos, observe o que diz o apóstolo Paulo em sua epístola aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 3 e 4. Ele diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, irmãos, voltando ao ponto, a consideração do ensino fiel, como que eu e você, Igreja do Senhor, vamos ensinar de maneira fiel e autêntica, baseados na autoridade das Escrituras Sagradas, se estivermos focados apenas no nosso bem-estar material e individualismo excessivo, em desacordo com a sã doutrina? Como? Portanto, como serei sal da terra, como serei luz do mundo, como farei discípulos se a minha visão, se o meu testemunho estão em contrapartida com os princípios ensinados por Jesus? E neste ponto eu quero entrar aqui com uma segunda consideração, que é vida coerente. Anote aí, vida coerente. Assim como Jesus vivia de acordo com seus próprios ensinamentos, a igreja, eu e você, devemos refletir os princípios que ensinamos. Gente, isso envolve uma vida de retidão, amor e compaixão que serve de exemplo para os outros. Observe o que o escritor menciona no final do discurso do Sermão da Montanha sobre Jesus. Ele diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Verso 29, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amados, está claro nestes versículos que os ensinamentos de Jesus eram distintos e autorizados. No contexto de Mateus 7, no versículo 29, a palavra autoridade aqui, no original grego, é exousia, tem amplo significado. Implica dizer que Jesus ensinava com autoridade divina, autoridade suprema e controle sobre o ensino, diferenciando-se dos escribas e fariseus, que ensinavam com base na tradição humana e não com a autoridade de Deus. Ora, gente, se eu e você, como Igreja de Jesus, não refletirmos os princípios que ensinamos, se o nosso estilo de vida não está em harmonia com a sã doutrina, logo a nossa vida não é coerente. Implica dizer que não estamos transmitindo a mensagem de Deus de forma clara e confiável. Irmãos, só seremos de fato sal da terra e luz do mundo quando o nosso testemunho, quando as nossas obras reproduzirem os ensinos de Jesus. Vida coerente está diretamente relacionada com a autoridade e é essencial para a igreja. Quer ver por quê? Primeiro, uma vida coerente com a sã doutrina, com os ensinamentos de Jesus, é que fará com que o mundo olhe para a igreja e a veja como testemunho de autoridade e integridade. E para que esta autoridade seja eficaz, ela deve estar apoiada por uma vida coerente e íntegra, em harmonia com os ensinamentos. Segundo, uma vida coerente é essencial para a credibilidade do ensino da igreja. Gente, as pessoas estão mais inclinadas a aceitar e seguir os ensinamentos quando veem que aqueles que ensinam vivem de acordo com esses princípios. O contrário, ou seja, a falta de coerência entre o ensino e o estilo de vida, mina a credibilidade e a autoridade da igreja. É por isso que o apóstolo Paulo, em sua epístola ao seu discípulo Tito, no capítulo 2, versículo 7, ele diz assim:
em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Terceiro, irmãos, uma vida coerente gera atração para os perdidos, pois demonstra a mudança causada na igreja pelos princípios do reino de Deus, e as pessoas são frequentemente atraídas pela autenticidade e transformação que veem na vida dos cristãos. Isso pode também abrir portas para compartilhar o evangelho com eficácia. Aí vai acontecer o que relata o Senhor Jesus lá em Mateus capítulo 5, no versículo 16, que diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E quarto, irmãos, uma vida coerente que reflete os ensinos de Jesus glorifica a Deus. Ela testifica ao mundo a transformação que o Evangelho pode trazer e aponta para a autoridade de Deus por detrás desse ensinamento. Portanto, irmãos, para que eu e você sejamos sal da terra e luz do mundo, para que nós possamos fazer discípulos, ensinando-os a guardar os mandamentos do Senhor, é necessário que sigamos o exemplo de Jesus ao ensinar com autoridade, vivendo de acordo com seus ensinamentos e promovendo uma compreensão fiel e profunda das Escrituras. Como ponto de equilíbrio, sal da terra, e como referência, luz do mundo, que nós, Igreja do Senhor, sejamos testemunhas de autoridade e integridade, inspirando confiança e credibilidade através de uma vida coerente no compartilhar a mensagem transformadora do Evangelho de Deus com amor, compaixão e integridade. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Você que pode, feche os olhos, concentre em Deus os seus pensamentos e oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, glorificado, exaltado e adorado seja o teu santo nome. Graças te damos, ó Deus, por tudo quanto és e por tudo quanto nos tem feito. Graças te damos por Jesus Cristo, teu Filho amado, razão da nossa vida e existência. Graças te damos pelos teus ensinamentos e mandamentos que regem a nossa vida. Graças te damos, ó Deus, pelo cuidado e proteção que o Senhor tem conosco. Graças te damos porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Deus Santo e Todo-Poderoso, em tuas mãos eu entrego a vida de cada um dos meus irmãos que oram comigo neste momento, ó Senhor. Entra com providência sobre suas vidas, sim, meu Deus, e que cada um deles tenha a sua necessidade atendida pelo poder do nome de Jesus Cristo. Tu és conhecedor da luta, Senhor, do desafio, das dificuldades enfrentadas pelos meus irmãos e entes queridos. Responda, portanto, Senhor, a esta pessoa que sofre, a esta pessoa que busca, a esta pessoa que chora, que lamenta, que sofreu perdas. Meu Deus, entra com teu poder e graça sobre todos, pois a nossa esperança está em ti, Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Se houver, Senhor, interferência maligna, qualquer ação diabólica por detrás, meu Deus, do que esta pessoa está vivendo, eu quebro agora, Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Sim, meu Deus, joga por terra, porque eu declaro a vitória em nome de Jesus. Se tem alguém, Senhor, que está em um processo contigo, ó Pai, para o seu crescimento, fortalece esta pessoa, dê a este ou a esta resistência, até que vença todos os obstáculos a serem vencidos, em nome de Jesus. Ó Santo Deus e Todo-Poderoso Senhor, nos ajude na nossa caminhada nesta terra, como sal e como luz, para que prossigamos cumprindo nosso propósito como Igreja do Senhor, de maneira que nossas vidas sejam reflexo dos ensinamentos do Senhor, em nome de Jesus, que sejamos produtivos para o reino de Deus, que o nosso testemunho possa
atrair os perdidos para a Tua maravilhosa luz, que a nossa vida, Senhor, em tudo esteja em harmonia com a Tua santa palavra e que esta autoridade esteja estampada no nosso modo de viver. Usa-nos, Senhor, como igreja, com poder e glória, é o que te pedimos, é a nossa oração, com a certeza da vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus.